Agora são exatamente 5 horas e 40 minutos. E o Missão Educar está no ar com mais uma edição, hoje uma edição muito especial porque a gente vai entrevistar pessoas que são muito especiais e que estão voltadas à questão da educação. Mas sempre a gente lembrando assim, gente, que o Missão Educar, ele nasceu de uma proposta, inclusive comigo, com o José Augusto Serrano também, que foi o criador desse programa, com uma abrangência a mais ampla possível dos setores da educação. Educação no seu mais amplo aspecto. E precisamos pensar na educação da criança, claro. Mas antes da gente pensar na educação da criança, no Spes Mestre Semine, que falava o professor Henrique José de Souza, a esperança da colheita reside na semente, nós temos que começar a pensar em reeducar o adulto. E é isso que o convidado de hoje, não vai falar especificamente disso, mas ele é um especialista no assunto, o professor José Carlos Freire, Serrano Freire, um grande educador, palestrante nacional e internacional, diretor de escola, mantenedor de escola, então, portanto, tem uma larga experiência que permite-nos abordar questões da educação e principalmente essa questão envolvendo hoje a família. Nós estamos com ele lá do Rio de Janeiro, diretamente para o Brasil e para o mundo inteiro, e dando as boas-vindas ao nosso amigo Serrano Freire. Boa tarde, meu jovem, um grande amigo. Como é que vão as coisas aí pelo Rio? Como é que vão as coisas por aí? Graças a Deus, caminhando bem. Prazer grande em estar com você em mais uma oportunidade. E é uma honra minha participar do seu programa para conversarmos sobre educação, que na verdade é o foco de cada um de nós, é a missão de cada um de nós, e é o que nós escolhemos fazer de nossas vidas. Então, é um orgulho muito grande estar aqui e compartilhar com você. Ok, então já que a gente começa a falar da questão da educação hoje, nessa preocupação toda da questão da pandemia, que parece que não se fala mais outra coisa que não seja o nome pandemia, né? Então, eu gostaria de começar indagando você. Como é que você percebe esse cenário da educação, a preocupação, inclusive, porque escolas particulares, você é mantenedor de uma escola, sabe muito bem das dificuldades que a escola está encontrando nesse momento. Mas, mais do que isso, vamos falar do aspecto pedagógico. O que você vê de inovação que vai ter que se pensar, que está se fazendo, que as escolas estão se adaptando, principalmente no segmento das escolas particulares, que as escolas do Estado é um pouco deficiente nesse aspecto, não é isso, Serra? É verdade. O Dirceu, na verdade, é tudo muito novo para todos nós, né? Tudo muito novo para o mundo todo. E cada um, cada escola, cada segmento está buscando fazer da melhor maneira possível, de forma a atender o seu alunado, atender o processo de aprendizagem, e com muita dificuldade. Com muita dificuldade, primeiro, porque, por ser uma coisa nova, nós não sabíamos exatamente como proceder, quanto tempo isso duraria. Em princípio, achava-se que seria uma semana, duas, 15, um mês, 2 meses. Nós já estamos indo para 3 meses e vislumbra-se um tempo maior ainda em várias cidades do Brasil e, aliás, em vários estados. Em outros países também a situação tem sido assim experimental. Alguns países decidiram voltar pelo segmento do ensino médio, outros pela educação infantil. Ou seja, está sendo tudo uma experiência para a gente ver como é que as coisas vão acontecer. Você me pergunta o seguinte, como é que está a situação pedagógica? Veja, os professores e as escolas como um todo, mas eu quero focar nesse momento o papel do professor, ele está se desdobrando da melhor maneira possível, assim como nós temos um exemplo fantástico dos médicos. Eu ontem conversava com alguém e falava exatamente sobre isso. Nós estamos num momento de muita reflexão, uma reflexão humana e espiritual, porque nós não podemos passar por uma fase dessa, e quando as pessoas falam assim, nós vamos ser diferentes, nós só seremos diferentes se aprofundarmos essas reflexões. Qual é o significado dessa proposta de mudança de todos nós? Eu digo proposta por imposição, lógico, mas o que vai acontecer com isso tudo? Na verdade, se nós não olharmos espiritualmente e humanamente para isso tudo, sairemos do mesmo jeito, irresponsáveis, inconsequentes, não tendo aprendido as lições com a dor, com o sofrimento, que a gente aprende com a dor, a gente aprende com o sofrimento. Mas se isso não for internalizado, fica mais difícil para a gente. Observe o seguinte, eu vou dizer para as pessoas agora há pouco tempo, nós temos tido
exemplos maravilhosos pelo mundo inteiro de solidariedade, de voluntariedade, dedicação, de amor ao próximo. Temos tido muitos exemplos. Médicos estão se dedicando ao máximo, enfermeiros, técnicos, estão doando suas vidas para salvar vidas de pessoas que eles nunca viram. Professores, da mesma forma, estão fazendo um trabalho gigantesco. Eu vivo educação há quase 45 anos. Comecei com 5 anos, é bom dizer isso, né? E nessa etapa, alguns professores que sequer tinham gravado algum vídeo alguma vez, que sequer se sentiam à vontade, encorajados para fazer um vídeo, foram correndo aprender a fazer videoaulas, foram correndo aprender plataformas digitais, como é que trabalhariam com isso. Por outro lado, temos o aspecto da família, que sente dificuldades imensas, e é natural que assim seja, sente dificuldades imensas em trabalhar com a criança em casa, em ajudar a criança a resolver as dificuldades da escola, a dificuldade de se colocar uma criança na frente do computador, mesmo um adolescente na frente do computador, com a obrigação de estudar, com o papel de aprender, porque em frente do computador eles ficam, do celular o tempo todo. Mas com essa linha de aprendizagem, não tem sido fácil. Então, é preciso que o professor tenha um papel muito grande de cativação, de envolvimento, de dose de empatia, para que consiga fazer com que os alunos se dediquem inteiramente. Aí tem todo o processo que a gente vai falar sobre avaliação, sobre como é que essas coisas podem acontecer, mas o que é fundamental, que a gente reflita muito sobre isso, é o que nós vamos transformar, o que vamos mudar dentro de nós para que a educação, a medicina, as empresas em geral, a vida em geral da gente passe a ser uma vida com outras percepções. Porque o mundo aparentemente vai continuar o mesmo. O seu comércio, na sua vida. Aliás, um colega seu aí do Espírito Santo, o Vicente Falcão, ele disse que está todo mundo virando youtuber. E agora, falando nisso, olha, vou até ler um assunto aqui para você, que eu acho que o povo está aprendendo a ser criativo. Eu tenho uma amiga minha que vai fazer um lançamento do livro virtual. Talvez o cafezinho seja virtual, o chocolate, a bebida seja virtual. Mas estamos falando aqui de uma empresa chamada Árvore de Livros. Vai realizar o congresso Conversa, que transforma no dia 16 e 17 de junho. O congresso irá debater questões essenciais da educação ao lado de grandes referências do setor da educação. E está o nosso amigo José Pacheco. E quem quiser ter acesso a isso, pode colocar lá arvoredaeducação.com.br e se inscreve lá. Você vê, é uma forma, é uma maneira que o pessoal está encontrando de realmente superar essa coisa. Então, a criatividade. Você não acredita que também isso vai ter que envolver os pais? Eles têm que se tornar criativos, eles têm que se reinventar, eles têm que voltar a serem criança para poder brincar com seus filhos. Você não acha isso? Ô, Dirceu, nós ainda temos o ranço da vida que vivemos até aqui. Quando a gente fala assim, os pais terão que mudar, os pais estão mudando. Os pais estão mudando por necessidade. Aliás, tem um ditado muito antigo que diz que é a necessidade que faz o sapo pular, que o sapo anda. Muita gente acha que não, o sapo anda. Quatro patinhas dele, normalmente. Mas é a necessidade de fazer ele pular para ele correr mais rapidamente. Muito bem. Então, essa necessidade de sobrevivência, a necessidade de superação das dificuldades, os pais estão fazendo, da maneira deles, com as dificuldades dele, cada um encontrando a sua forma de melhor fazer. Mas não é fácil ficar em casa com o seu filho, obrigando a estudar, exigindo, com os conflitos dentro de casa, com a ansiedade, com a insegurança. Tudo isso é muito bonitinho, a gente falando assim, vai fazer assim, papai tem que fazer, mamãe tem que fazer, mas você ficar dentro de casa, sem emprego, sem condições, sem saber se vai ter emprego, como é que essa vida vai ser depois, tendo que pagar aluguel, é um contexto de vida, Dirceu, que a gente tem que refletir muito. Os pais estão fazendo o possível, os pais estão fazendo o melhor que podem fazer, estão aprendendo a ensinar, Durante muitos anos, a gente escutou falar e repetiu que escola é para ensinar e que a família é para educar. E hoje a gente percebe o seguinte, que a família está aprendendo a ensinar. E a escola é também um espaço de educar. Porque a socialização, a interação das crianças no recreio, na entrada, o convívio com os outros colegas, essa socialização também é uma forma de educar comportamento. Então, a escola educa, ensina, e a família que pretendia, se educava, também está tendo que ensinar. Mas quando as coisas passarem, quando essa pandemia diminuir, quando as vacinas chegarem, isso infelizmente vai levar aí uns bons 2 anos ou mais, especialistas dizem que essa pandemia vai ficar conosco
por aí uns 2 anos no mínimo, é preciso que a gente tenha o cuidado de observar quais são os aspectos que essa família vai encontrar. E aí tem um outro detalhe importante dentro que eu estou concluindo para você, é que me parece que o ensino da forma híbrida veio para ficar. Exatamente. Aquela escola montadinha, arrumadinha, certinha, com tudo no seu lugar, eu acho que perdeu espaço. A gente tem hoje uma interação, o aluno quer falar, o aluno quer participar, o aluno quer interagir, aquele aluno quietinho, arrumadinho, não pode falar, não pode... acabou isso. O aluno quer falar, o aluno precisa falar. Eu tenho recomendado, inclusive, aos professores, amigos que me consultam, quando os alunos voltarem, eles estão loucos para voltar para a escola. Os pais estão mais ainda do que eles voltam para a escola. Os pais querem que volte logo, né? Tem mãe que me diz o seguinte: eu não aguento mais essa criança aqui dentro. Eu não sei como é que a professora aguenta. Eu escuto tudo isso. Mas aí, Fernando, aí é que é o bom dessa história. Aí que pega uma coisa assim, que é a percepção dessa mãe, e de repente vai valorizar o professor nesse aspecto até, você não acha? Porque ela está percebendo que não é fácil tomar conta de um, de dois. E o professor tem que tomar conta de 30, às vezes, na escola pública, até de 40. Tem depoimento dessa forma. Quer dizer, como é que a escola consegue fazer isso? Ela diz, como é que a professora consegue ficar com 30 crianças? Tem uma mãe que me diz, professor... Estão enxergando agora isso, né? Tem uma mãe que me disse o seguinte: professor, meu filho parece um poço sem fundo, ele come o tempo todo. O tempo todo. A moça quer biscoito, quer pipoca, eu não aguento mais esse garoto. Ou seja, as pessoas estão começando a perceber que educar é difícil. Não é fácil. Que ter aquelas crianças em uma sala de aula, aí começa a se fazer uma reverência maior ao professor. Um status maior da escola, que começa a ocupar um espaço que deveria ter tido sempre, de credibilidade, respeito, de admiração por parte da sociedade. Mas a escola está fazendo o papel dela e a família está buscando fazer o papel dela. E eu disse o seguinte: quando as crianças voltarem para a escola, vai ser um momento mágico. Vai ser um momento mágico. Elas estão ansiosas de se encontrarem, para falarem. E eu digo aos professores: nos primeiros dias de escola, não conversa nada sobre outras coisas, é só conversa fiada, é só ouvir a criança, deixar que a criança fale, seja pequenininho, seja adolescente, seja pré-adolescente, deixa ele falar. Receba essa criança com a maior doçura possível, já que você não vai poder abraçar, não vai poder beijar, receba com um sorriso nos olhos, com alegria nos seus olhos, demonstre para ela uma felicidade imensa que ela tenha voltado, porque por mais que seja a vontade de voltar de seu, por mais que os pais estejam tentando fazer o melhor, é certo que essas crianças voltarão com algum tipo de cicatriz. A cicatriz de terem presenciado discussões dentro de casa, agressões verbais, pelo menos, conflitos, insegurança para a casa toda. Né? Para a cabeça de um adulto já é difícil, mas de uma criança saber como é que vai ser o dia de amanhã, o que vai acontecer, escutando os pais reclamarem o tempo todo, não sabem o que vão fazer da vida. Então, essas crianças vão voltar com uma cicatriz. E cicatrizes podem ser tratadas com carinho, com afeto, com ternura, com compreensão. É a hora, Dirceu, que a escola vai implantar definitivamente as tais das competências socioemocionais. É hora de trabalhar intensamente a empatia, é hora de trabalhar intensamente o afeto, é hora de perceber que alunos são seres em formação. Isso que sempre se diz: aluno é uma criança, é um ser em formação. Nós todos estamos em formação. Agora sim, já que estamos em formação, vamos começar a olhar cada pedacinho dessa formação, cada tijolinho dessa construção, para verificar o que está faltando para ele ser bem resistente. E aí, Serrano, eu diria para você assim, está na hora de que agora realmente é a hora de se reeducar todo mundo. Ou o cara aprendeu em casa a se tomar uma nova postura, que você falou, as crianças vão voltar com alguma sequela, com algum trauma, por ter presenciado briga, algumas coisas, mas de uma certa forma isso também vem trazer para a família aquela oportunidade de uma reflexão. Bom, isso daí você comentou. Agora, você não acha que essa questão agora do confinamento, dessa questão da escola, dessa educação híbrida, que, aliás, até a professora Ana Patrícia Helter, ela fala disso também, dessa questão híbrida. Agora, você não acha que, nesse momento do retorno, não vai surgir uma brecha para a escola em casa? Escola em casa. Não vai abrir uma grande brecha, uma grande possibilidade, já que essa escola vem crescendo?
Com certeza. Quer dizer, quando eu digo escola em casa, eu digo escola híbrida. Ou seja, Isso, veja o seguinte, isso. Uhum. escolas retornarem, quando as escolas retornarem, pelo que a gente tem escutado falar e pelas orientações que temos tido das autoridades, tem que evitar aglomeração. Então, você perceba assim, uma turma que tenha 30, 35, 40 crianças, eu vou ter que fazer um rodízio com essa turma. E cada escola está pensando como é que vai fazer esse rodízio. Se ela vai trabalhar um grupo segunda, quarta e sexta, e outro grupo terça e quinta, e nos intervalos desse sistema de rodízio, as aulas serem remotas, ou seja, a criança está em casa, o grupo que não está na escola está em casa, mas está estudando através da plataforma digital. Será que vai ser dividir com mais o sábado? Vamos fazer contraturno? Quer dizer, cada escola vai estudar a sua melhor maneira, mas com absoluta convicção. A ideia de fazer o estudo em casa através das plataformas digitais, na minha opinião, está consagrada. Não tem mais como voltar atrás. E aí você vê uma participação mais efetiva da família, porque quando a família começa a perceber que isso está dando certo, ela começa a gostar. Agora, tem uma questão aí que se torna também um assunto para se pensar. No momento em que nós tivermos uma escola híbrida, aliás, a escola em casa, na verdade, alguns pais não consideram ela como híbrida. Eles querem a escola, querem educar os filhos, mas isso é uma minoria que tem essa possibilidade de fazer isso. Eu não concordo com a escola em casa o tempo integral, porque a criança precisa se socializar, ela precisa desse contato. Mas não vai abrir aí um precedente, tipo assim, se uma criança vai um dia para a escola e outro dia não vai, ela vai ficar em casa. E ao ela ficar em casa, ela vai ter que mobilizar essa mãe ou o empregado ou alguém para cuidar. Não vamos estar criando uma outra problema para a família nesse aspecto da educação? Pois é, isso é como eu comecei a falar com você, é tudo muito novo. Nenhum de nós sabe qual é a melhor solução. Então, nós vamos começar a experimentar caminhos. Cada escola vai experimentar um caminho diferente. Vamos experimentar o caminho. Esse não está sendo melhor. O que vai acontecer, na minha percepção, Disseu, é que agora, aquilo que se falava antigamente do famoso binômio escola-família, agora isso vai precisar acontecer. Cada vez mais escola e família precisam estar integradas para chegar à conclusão do que é melhor. Como é que é a melhor maneira? Pode ser que uma escola comece com esse rodízio e conclua que não é dessa forma seja melhor, que é melhor outro caminho que alguém vai achar. Ou seja, é tudo muito novo, ninguém sabe o que é melhor fazer, nem não Eu sabemos acho, como nos livrar. eu acho que nós devemos incluir aí não um binômio, mas um trinômio. A escola e a família está em integração, mas a sociedade, porque nós somos ao mesmo tempo a escola, a família e a sociedade, é toda uma questão até de metáfora, né? Com isso, a sociedade também vai ter que participar, porque ela vai ter que se readaptar a tudo isso. Se uma mulher tiver que tomar conta dos filhos dela porque está em casa, porque ela não quer abrir mão, obviamente ela vai abrir mão do trabalho, vai abrir mão da renda, quer dizer, todo aquilo que você está falando. Leis deverão ser criadas. Nós vamos estar vivendo todo um momento de plena transformação. O que nós estamos fazendo agora é um exercício futurólogos, futuristas, né? Porque não sabemos exatamente o amanhã, como é que vai ser. Vamos saber a hora que ele botar o pé no chão lá, no amanhã. Eu acho que essas indecisões todas, Disseu, elas ainda vão estar presentes na nossa vida por um bom tempo, porque durante um bom tempo, nós, como sociedade, como humanidade, nos voltamos muito para dentro de nós, dos nossos próprios interesses, dos nossos próprios prazeres, da nossa vontade. Eu acho que essa pandemia, essa mudança toda de perspectiva de vida, precisa trazer para todos nós a ideia de coletividade. E essa é a grande mudança do ser humano. Precisamos começar a pensar no outro tanto quanto pensamos em nós. É aquela bela história do amai-vos uns aos outros. Nós precisamos pensar tanto no outro quanto em nós. Nós precisamos pensar no que seja bom para o outro, que nós sejamos capazes de fazer. Porque se eu faço bem para o outro, o bem retorna para mim. Então, eu acho que essa pandemia, essa triste pandemia, com milhares e milhares, mais de 500 mil pessoas já perderam suas vidas, e outras tantas estão hospitalizadas, milhões de pessoas estão contaminadas, eu acho que é hora de uma reflexão maior do que isso tudo. Maior do que o momento da escola, maior do que o momento do trabalho, maior do que o momento da empresa. Muitas empresas estão quebrando, muitas vão quebrar de verdade.
Muitas escolas vão fechar, com certeza, não vão suportar o 2020, não vão suportar, porque hoje eu tenho orientado as escolas, tenho conversado com as escolas, nós precisamos ter uma força muito grande em parceria com a família para suportar o final deste ano. Nós lembramos que 2021 vai ser extremamente difícil, porque com certeza teremos que levar para o próximo ano, vamos levar essas mesmas dificuldades de composição da sala de aula, de composição da família. Por um lado, temos esse desafio imenso. Por outro lado, por situações das mais diversas, temos um caso extremamente grave para as escolas, que é uma alta inadimplência. Então, a escola, eu digo sempre, só para eu concluir esse pedacinho, eu digo sempre às pessoas o seguinte: escola, o ideal pedagógico, o ideal de educar está aqui. Um ambiente bonito, gostoso, agradável, socialização, com professores competentes, com instrumentos, com ferramentas. A outra coisa é a empresa. Se a empresa é a empresa que mantém essa escola bonita, é a empresa que mantém a qualidade desse trabalho, se essa empresa aqui fraquejar, se essa empresa não tiver como alimentar esta escola, as duas caem. As duas caem. Então, essa família é isso. Porque é uma coisa assim, já que você falou nesse aspecto, porque é o mantenedor de uma escola, na verdade, a escola é uma empresa. Vamos ser francos. É como eu digo, uma prefeitura é uma empresa. Só que é chamada de instituição, que é chamada de prefeitura, mas tem que ser administrada. Se a parte gerencial, se a parte de gestão dessa escola, da mantenedora dessa escola, que representa aí o aspecto financeiro, principalmente sustentação desse edifício, não vai adiantar nada. O pedagógico pode estar lindo, maravilhoso, mas não ter suporte, uma coisa se amarra à outra. Agora, nesse momento, vamos ter que fazer valer aquela palavra chamada negociação. A palavra negociação significa, ela traduzindo literalmente, ela repartindo em duas palavras. Nego é negar, ação, negociar. É negar o ócio. Se eu vou negar o ócio, eu vou negociar, eu vou fazer alguma coisa. Então, eu acho que nós vamos viver um grande momento de negociação para tudo. Negociação do aluguel, negociação das prestações, negociação do trabalho, negociação da terapia. Eu estou fazendo atendimento terapêutico online, eu tenho que negociar com os meus clientes. Todos nós vamos ter que aprender a negociar, porque senão as escolas vão fechar, o comércio, tudo vai quebrar, porque nós temos que reaprender a negociar. Você não acha que esse é o grande papel agora desse momento de negociação? E o que é a negociação nesse momento? A negociação nesse momento é não pensar só em mim, é pensar no outro. Como é que o outro consegue sobreviver também? Eu posso ceder aqui, pagar, mas o outro também precisa se manter, graças a Deus. Nós temos escutado isso na escola, que já demos aumentos, descontos válidos, muito interessantes para os pais, e muitos pais dizem para a gente que a escola tem que se manter, a escola tem que pagar as despesas dela, tem folha de pagamento, é despesa de uma empresa. Então, tivemos pais até que não querem mais desconto, esse ano não querem mais desconto. Ou seja, entenderam que o papel importante da escola, e sem a escola as dificuldades da família são muito grandes. O que pode acontecer disso tudo aí? Os alunos migrarem para a escola pública. A escola pública não tem suporte, infelizmente, para tanta gente. Não vai aguentar. A estrutura não suporta isso. Vão migrar alguns ou muitos para escolas de menores valores, que também não terão condições de fazer o que é necessário ser feito diante dessa pandemia. Eu não sei se você tem uma avaliação da despesa que as escolas estão tendo para poder montar toda essa parafernália de spray, de álcool gel, de infecção, de tudo isso. É uma trabalheira miserável, um custo altíssimo. Serrano, raciocina comigo uma coisa aí. Primeiro dia de aula, as crianças estão voltando. Criança é criança. Essa criança que ficou o tempo todo presa naquele ambiente, imagine ela chegando na escola. Quem disse que uma criança tem uma estrutura psicológica, emocional, mental, fisiológica, para ela sustentar aquela coisa, não se aproxime? Quer dizer, você pode imaginar toda aquela preocupação das entradas, isso tudo vai encarecer o custo operacional da escola. E ela vai ter que passar isso para quem? Vai ter que jogar na mensalidade, não vai? Pois é, mas entra o papel da negociação, da composição dos novos valores. Quer dizer, eu tenho dito para a escola o seguinte: daqui para frente, daqui para este ano ainda, para o próximo ano, tem dois valores que serão importantes numa escola.
a questão pedagógica, a questão da aprendizagem, a qualidade pedagógica e a qualidade da saúde, da proteção à saúde, da segurança da Isso. saúde. São dois valores que não conseguem mais se separar. E as escolas têm que estar muito atentas a isso. Mas temos que estar também, Dirceu, eu não sei se eu estou numa fase assim de ficar pensando muito nessas coisas, de espiritualidade. Eu acho que a idade vai aumentando, a gente vai começar a pensar que vai ficar do outro lado logo. Então, a gente tem que pensar, se preparar para essas coisas todas. Mas eu tenho pensado muito nos conflitos que as famílias estão vivendo, sabe? Na insegurança, talvez porque eu já tenha vivido em bons pedaços difíceis na vida. Eu sei o que é você ficar dentro de casa, sem saber o que vai acontecer, como é que você vai fazer, de onde é que você vai tirar, sabendo que tem necessidades a cumprir, tem necessidades a compor, você não tendo recurso, um trabalho. Então, é um momento que exige muita afetividade, muita ternura. É um momento que os diretores e professores não devem se envolver muito pelo que vão ouvir de pais desesperados, que vão dizer algumas bobagens, que vão dizer coisas impensadas, porque a vida é muito injusta para muita gente, quer dizer, do ponto de vista material, ela é muito injusta para muita gente, para muitos de nós, muitas vezes. E a gente tem que ter essa sensibilidade nesse momento de extrema dor, de extremo sacrifício para todo mundo. Entende? Eu acho que assim, eu acho que essa pandemia veio para nos colocar num ponto de crescimento espiritual, de deixarmos um pouquinho ou menos no espaço, no segundo plano, os nossos interesses materiais, as nossas necessidades materiais e nos voltarmos mais para as necessidades espirituais. Esse é como eu estou vendo. Que a escola, inclusive, tenha que ter um pouco mais essa vertente da questão da espiritualidade na educação. Isso é fundamental, concordo com você também. Agora, é uma questão difícil de lidar com isso, porque tem que respeitar todas as religiões, mas quando a gente fala de espiritualidade, necessariamente não estaria falando de uma religião específica. E as escolas, né, não está falando especificamente de uma religião, mas está falando da espiritualidade do ser humano. É isso que você entende também como espiritualidade? Lógico, é a afetividade, é o relacionamento, é o pensar no outro, é o carinho com o outro, é a preocupação com o outro. Isso é espiritualidade. Quando eu crio empatia, quando eu penso 3, 4 vezes antes de falar para não magoar o outro, isso é espiritualidade. Quando eu crio um bom relacionamento na minha empresa, de respeito, de cordialidade, de atenção, isso é espiritualidade. Quando eu crio um ambiente favorável para o meu funcionário trabalhar, quando eu crio um ambiente favorável para o meu professor desenvolver as atividades dele, isso é espiritualidade. Quando eu compreendo, quando eu busco compreender as aflições do meu aluno, quando eu procuro compreender as tensões da família, isso é espiritualidade. Quando eu crio na minha família um ambiente de harmonia, de paz, de entendimento, de compreensão, de não respostas uma atrás da outra, isso é espiritualidade. Isso é verdade. Então, as pessoas têm uma noção perfeita. Você colocou muito bem isso daí, viu? Agora eu vou voltar àquele começo que a gente começou batendo papo e falamos a respeito, que é, de novo, uma preocupação que é assim. Eu sei que tudo isso é uma incursão para o futurologia, né? O pessoal está falando, nós temos um projeto, esquece o projeto. Ou tínhamos programado para dezembro de 2021, esquece. Então está todo mundo, aqueles projetos que estavam prontos, está todo mundo esquecendo aqueles projetos. Agora, vamos incursionar assim, como é que o Serrano, enquanto educador, palestrante, tanto nacional quanto internacional, teve em Angola, fez um lindo trabalho lá em Angola, o que você arriscaria, você, agora, fazer essa incursão mesmo, pensar assim, o que você acreditaria que poderia ser feito no pedagógico nesse momento, para receber essas crianças de volta? Qual seria uma atitude que o Serrano, enquanto esse educador, tomaria? Uma você já disse, as crianças vão chegar, deixa elas chegarem, do jeito que elas vão chegar. Não interfira, deixa elas conversarem, elas vão falar. Se vier botar limite ali, vai estragar tudo. Exatamente. Essa é a coisa que você falou. A linha no meu pensamento é da afetividade. Eu acho que a afetividade veio para nos contemplar e nos fazer melhores. Eu acho que a escola precisa agora navegar por esse caminho. Precisa agora navegar pelo caminho de fazer as crianças entenderem que nós nos realizamos com as conquistas que fazemos no nosso interior.
As pessoas que dominam profundamente matemática, os alunos que dominam profundamente matemática, história, geografia, ciências, necessariamente não são as melhores pessoas, nem as piores, mas não são as melhores pessoas por isto. Mas as pessoas que trabalham o amor ao próximo, as pessoas que trabalham a sensibilidade, as pessoas que trabalham o respeito ao próximo, acabam por se tornar pessoas mais humanas, mais próximas de qualquer religião que as leve para Deus, para o Deus que ela acredita, sem nenhum problema. Eu tenho dito para as escolas o seguinte: o que precisa ser feito depois desses 2 ou 3 meses de isolamento social, de aulas remotas, videoconferências. Algumas escolas têm falado diariamente com os pais, isso é muito bom. As reuniões têm... Um dado interessante, Dirceu, tem sido mais proveitoso, mais profícuo o encontro da escola com os pais do que era antes, sabia? Porque antes você marcava uma reunião com os pais, um não pode de manhã, o outro não pode de tarde, um quer à noite, um quer sábado de manhã, o outro não pode porque tem feira. Era uma dificuldade para você montar. Agora você faz uma reunião com todo mundo aqui, rapidamente. Ela é objetiva, ela é direta e ela é clara. Então, as escolas, algumas pelo menos, estão fazendo esse trabalho maravilhoso, estão conseguindo bons resultados. Ou seja, a escola está conseguindo, de alguma maneira, essas que se esforçaram, que estão se esforçando, estão conseguindo tocar no pai, estão dizendo para o pai: nós estamos aqui com vocês. E o aspecto pedagógico, como é que as escolas estão fazendo? As escolas continuam trabalhando toda a programação da sua grade curricular através das aulas remotas, através de atividades. Como é que eu vou avaliar isso? Os alunos continuam recebendo incumbências, obrigações através dos seus professores de cada disciplina. Os alunos estão devolvendo esse material para os professores também através das mídias. E esse material está sendo avaliado. A sugestão que eu tenho dado é que, retornando às aulas, primeiro mês, pelo menos o primeiro mês, seja apenas de revisão de todo esse trabalho que foi feito. Apenas revisão. E aí vai entrar um outro detalhe. Nós vamos começar a tirar de todo esse conteúdo que nós temos o essencial. Falou. É isso que eu esperava que você falasse. Realmente tem muito conteúdo. Tem muito conteúdo nessas escolas. Haja visto o ensino médio. As universidades vão ter que repensar também. Para que ficar 4 anos para fazer um curso que pode durar 2 anos? Pode fazer EAD. Não é verdade? Então, é preciso que mostre caminhos mais curtos, mais ágeis, que ofereçam melhores competências para o jovem. Há muita coisa que se ensina na escola e a gente sabe que são coisas que não vão ser tão importantes na vida daquele menino, dependendo até do caminho que ele vai seguir. Se ele seguir um caminho, uma parte daquilo que ele aprendeu não vai servir muito. Se ele seguir outro, essa parte de cá também não vai servir muito. Ou seja, então vai ser a hora de dar uma estugada nisso aí. Fazer uma revisão total desse material. E cada professor, cada disciplina, cada escola vai começando a avaliar a percepção do que é que pode tirar de melhor desse aluno, sem perder o foco da aprendizagem, sem perder o foco pedagógico, sem perder a linha de que a criança precisa aprender. Mas mais do que aprender, ela precisa aprender a se socializar, a respeitar o próximo, a respeitar o ambiente que ela está, a respeitar a si própria. E eu só me respeito quando eu me conheço, porque se eu não me conheço, não tem como me respeitar. Se eu não conheço o outro, eu posso respeitar o outro. Não sei onde é que é o limite dele. E nesse sentido, o BNCC trouxe essa oportunidade que você falou do afetivo. E aí vem uma colocação para você também, como educador, e você possa complementar o meu raciocínio. Com todo esse desenvolvimento da afetividade que você está falando, e a afetividade nos conduz a uma outra área do conhecimento. E essa área do conhecimento chama-se as artes. Então, eu espero que com esse despertar para a espiritualidade, com esse despertar para as artes, a gente venha a aquilatar, dar o mesmo valor para um músico, da mesma forma que eu daria para um matemático que desenvolveu uma teoria. Porque senão nós vamos cair na mesma coisa, não vai ter, vamos voltar para o mesmo caminho. Eu acredito que até as próprias artes, no sentido de, enquanto matéria, deveriam, nesse momento, retornar às escolas. Porque a música retornou, mas retornou de Araque, tá lá todo mundo botando CDzinho daqui, CDzinho para lá para tocar. Na época que eu estudei, tinha canto orfeônico, a gente sabia pelo menos o que era uma clave de sol. Você falar uma clave de sol, hoje o aluno pensa que uma clave é bater na cabeça do outro. Então, não existe essa possibilidade de a gente resgatar
essa espiritualidade através das artes no Saiu, currículo da escola? Esse é o minutinho só, que meu vídeo que saiu. Estou tentando me localizar aqui agora, mas está meio complicado. Eu preciso de um help. Help. Não, mas não tem problema. Se você não está aparecendo no vídeo, estou ouvindo tua voz. O que desapareceu aí? Vê se melhorou alguma coisa. Agora sim. Está lá? Está lá. Tá bom, vamos lá. Desculpa. Então, na verdade, é o seguinte. As artes não deveriam renascer nesse momento no currículo das escolas para valorizar a questão até do sentimento. Pô. Hoje está faltando a música, está faltando o teatro, está faltando escola, teatro e templo dentro da escola. A escola tendo teatro, a escola tendo templo para o desenvolvimento da espiritualidade. A música, as artes e o teatro, de uma certa forma, é o desenvolvimento da espiritualidade. Tanto é que diz que, assim, o veículo que Deus utiliza-se para comunicar com o ser humano é a arte. Mas a arte está presente em tudo, a arte está na matemática, está na tecnologia, está em tudo, mas o homem se esqueceu. Acha que a arte é só a matemática, as ciências exatas. Você não acredita que esse seja o momento para realmente a escola abraçar as artes como uma ferramenta para desenvolver a afetividade? Eu acho que mas não sei como é que ela vai fazer. Porque nós passamos por um período, eu digo passamos porque estamos encerrando com esta pandemia, na transformação do homem num ser absolutamente racional. Buscou-se até aqui um homem racional, capaz de resolver problemas, capaz de dar soluções para tudo. E muitas coisas foram solucionadas, a tecnologia avançou demais, a medicina avançou demais, a ciência avançou demais, e o homem foi se tornando totalmente irracional. Nós estamos a deixar de lado o ser humano, na sua essência, da espiritualidade que embarca a arte como uma essência, como um néctar da sua vida. Isso é fundamental, que a gente tenha atividades artísticas na escola. Agora a questão é, com este novo mundo, com este novo modelo, como é que as escolas vão conseguir fazer esse tipo de trabalho? Repito o que falei já 2 vezes, é um mundo novo. Como é que nós vamos inserir essas coisas todas? Dirceu, eu acho que nós vamos levar 2021 todo fazendo experiências. Eu acho que sim. Eu acho que nós vamos levar 2021 todo estudando o que é melhor para o aluno, o que a escola pode fazer, como é que o professor pode trabalhar, quais são as melhores ferramentas, como é que a família se adequa melhor a isso aí. Ou seja, é uma situação que cada um vai começar a procurar, assim, a maneira de conviver sem incomodar, a maneira de conviver agregando. Me lembro até aquela história, aquela parábola dos porcos, do porco-espinho, na época das grandes, da era glacial, não é? Lembra dessa história? Não, como é que é essa história? Da era glacial, os animais começaram a morrer congelados. Todos morriam congelados. A frio era imensa, a neve era muita, as tocas, cavernas, todas fechadas com gelo, e os animais estavam morrendo congelados. Então eles precisavam se unir. E os porcos-espinhos, sabidamente, perceberam que nós temos que nos unir para nos aquecermos, como fazem os pinguins. Então eles começaram a se unir. Mas quando eles se uniam, na ideia de passar calor um para o outro, eles se espetavam, se machucavam. Isso acontece hoje com as famílias. Se espetavam e rapidamente se despertavam. Mas quando despertavam, o frio era intenso e eles começaram a perceber que iam congelar e voltavam. E aí perceberam que eles tinham que estar juntos, eles tinham que aquecer um ao outro, mas precisavam manter uma certa distância para que seus espinhos não ferissem uns aos outros. Interessante essa analogia, né? Interessante com o dia de hoje, né? Então, estamos vivendo esse momento. E essa aprendizagem toda que nós vamos ter, que estamos tendo agora, que a família está tendo em casa, que as escolas estão tendo, que vamos ter daqui a pouco na relação família-escola, é da gente começar a pensar o seguinte: qual é o espinho que eu estou tendo que está ferindo tanto o outro? É o espinho da malcriação? É o espinho da desobediência? É o espinho da agressividade? É o espinho do autoritarismo? Que espinho que eu tenho que eu posso arrancar fora e plantar o espinho da compreensão, da aceitação? Que espinho a gente pode estar trocando? Entende? Eu acho que esse é o momento que a gente vai ter que começar a pensar isso, não só como instituição de ensino. Quais são os espinhos daquele que você falou sobre enxugar talvez até o conteúdo das escolas, de rever o currículo? Quais são os espinhos que eu vou ter que tirar daquilo para se acertar de tal forma que a gente está em confinamento? Quais são os espinhos que cada um pode tirar, não é isso? E de repente, o currículo com tudo. Essa analogia é muito interessante, esse do serve para várias
situações da nossa vida, né? Enfim, eu acho que a aula ela pode ser bem agradável. Então, vamos ver uma coisa aqui que é muito interessante, a gente está falando. O Serrano estava falando sobre essa questão do porco, de ter que vamos nos aquecer, vamos nos aproximar um do outro. Mas naquele momento que eles se aproximavam do outro, percebiam que estavam sendo espetados um pelo espinho do outro. Aí, de tal forma que eles encontram uma forma. Se eles se afastam, eles recebem o impacto do frio. Então, eles se aproximam de tal forma que eles encontraram um intermediário, um espaço intermediário, que eles poderiam estar se aquecendo. Isso, se a gente for fazer uma analogia com o que está ocorrendo hoje, gente, é mais ou menos isso. As famílias, ao entrar em confinamento, começaram a perceber que começavam a se conflitar um com o outro. Aproximava-se e conflitava. De tal forma que perceberam que, peraí, o que é que está incomodando? O que eu incomodo em você? Eu diria para minha esposa. O que é que eu incomodo em você? O que eu te espeto quando eu estou dentro de casa? E ela deveria perguntar o mesmo para mim. Isso é o que eu incomodo você? Então, se a gente tirar esses espinhos, o Serrano colocou isso muito bem colocado, se eu tirar esses espinhos, eu não vou espetar um com o outro. Eu não vou ficar brigando, debatendo com o outro. Da mesma forma, a educação, tirar o excesso que tem no currículo, que muitas vezes tem parte do currículo que espeta essas crianças o dia todo. Aliás, tem crianças que não podem nem ver falar de lição de casa. É traumático. Então, o que pode ser feito nesse bendito desse currículo para a gente alterar? E que esses porquinhos que somos nós, representativamente no aspecto apenas fazendo uma analogia, nós vamos conseguir conviver um com o outro da mesma forma que quando terminar a pandemia. Quando terminar a pandemia, que for se aproximar um do outro, vai perceber, opa, eu não posso ficar tão perto, porque senão eu vou me contaminar. E aí mantém-se o distanciamento, até que lá para frente, sei lá, quando é que vai ser isso, vai ser 2021, início de 2021, o segundo semestre, quando vai ser, a gente vai já chegando lá de tal forma que a gente vai conseguir a aproximação necessária. Mesmo assim, quando disser assim, não tem problema nenhum, pode todo mundo se aproximar um do outro, pode se abraçar, pode se beijar na rua, mesmo assim, as pessoas mantiveram durante algum tempo esse distanciamento. Elas não voltaram da mesma forma de um dia para o outro, mesmo porque ainda existe o receio, a preocupação, de tal forma que essas famílias vão se aproximando gradativamente. E pensando nisso, nós vamos ter um currículo de uma educação que vai permitir com que essa criança desenvolva mais a questão da afetividade que eu falava com o Serrano. Vamos pensar, gente. Nós sempre demos uma ênfase exagerada às questões das ciências exatas. Mas a ciência exata está na música. A música é exata. O piano é um instrumento exato, é matemático. O violino, qualquer instrumento, ele tem uma matemática. A música é matemática. Entendeu? Então, o Serrano já voltou? Serrano? Então, aí, gente, continuando nessa analogia, o que eu queria dizer para vocês é o seguinte: o aspecto das ciências exatas, não se pode ver uma coisa isolada totalmente da outra. Então, eu vejo aqui a matemática, a geografia, a história, a medicina, as artes, cada um eu olho para separado. Arte é arte, matemática é ciência exata, biológica é biológica, a outra é tal, as ciências sociais, a psicologia, são tudo... Não, nós estamos olhando isso para uma coisa estanque, como se fosse, de novo, aquela questão da multidisciplinaridade. E não é isso que nós estamos querendo olhar para esse universo educacional. Nós temos que olhar para esse universo educacional sobre um ângulo mais abrangente, mais holístico, que contemple todas as disciplinas de um currículo de forma que todas elas tenham o seu valor.
ninguém está tirando com isso o valor das ciências exatas. Porque, como eu disse, as ciências exatas está lá num quadro pintado por um grande pintor, que eu não quero me referir a grandes pintores, porque cada pessoa que se dedica à arte, ela se dedica de uma forma a colocar na arte, principalmente a arte está ligada a essa questão da sensibilidade da arte, né? Então, quando ela se dedica a isso, ela está se dedicando com afetividade, com carinho, com amor. Então, por que não tem o mesmo valor? Qual é o problema eu ter um concurso nacional de artes? Qual é o problema eu ter um concurso nacional de música? Por que as escolas não podem ter essa disciplina implantada no novo currículo, já que vai começar tudo do zero? Vamos implantar o novo currículo para essas escolas e vamos tirar os espinhos que estão ali espetando muitas vezes as crianças, e às vezes tem um espinho que espeta uma criança que não tem grandes habilidade em trabalhar com a questão matemática. Então, Serrano, eu fiquei falando aqui sobre essa postura realmente de que as artes sejam contempladas, eu diria até para você, quase que obrigatoriamente, senão nós vamos cair na mesma ladainha de antes. Vamos cair nas exatas. Tudo tem que ser exato. Não é à toa que eu escrevi um livro chamado A Matemática do Amor. A gente tem a matemática e tem a boa temática. E nisso a gente consegue perceber que mesmo aquilo que a gente considera tão lógico, é lógico a matemática do amor. Tem sua lógica, tem seu valor. E que agrega muito, e que é sentimento. Arte é sentimento, matemática também é sentimento. Né? Então, se o homem... Já voltou? Ele está aqui conectando aqui, só um minutinho. Tá. Então, pensando assim, gente, se a matemática... Você está me ouvindo, Serrano? Enquanto ciência, a gente considera ela como uma ciência de números, mas por que o número não pode ter o afeto nele? Por exemplo, Serrano, não entendo, dá um ok se você está me ouvindo. Tanto de cábala. Com joinha, assim. Mas o número 1 está presente em tudo. O 3, o 7, já são números que simbolizam alguma coisa. O 7 está presente em vários segmentos do conhecimento humano. Então, nós estamos falando de uma arte que precisa ser agregada a esse novo currículo. E essa arte também ela é matemática, também ela é lógica. Um desenho que uma criança faz, por que vai ter valor somente aquele garoto em sala de aula que fica lá fazendo o desenho dele, um desenho bonito, mas nós vamos contemplar aquele aluno que tirou 10 em matemática. Esse é o bam. Esse vai no quadro de aviso. As escolas colocam lá fora, que entrou na faculdade, no ITA, que entrou no sei o quê, muito orgulho. Deixa eu ver você, Serrano. Raramente você vê alguém colocar lá, fulano de tal entrou na Unesp para fazer música, para fazer teatro, para qualquer dedicado às artes. Não. O que é contemplado é exatamente esse aspecto, essa supervalorização do intelecto. Porque o intelecto, sem um desenvolvimento emocional, aquilo que o Serrano disse, fica frio, gente. Fica uma coisa distante. E agregar a questão da matemática a espiritualidade. A espiritualidade está presente também nos números. Porque acho que era Pitágoras que disse que Deus escreveu o universo com números. Né? E quem se dispor a estudar um pouquinho de Cábala vai entender lá que o universo está todinho escrito por números. E é uma ciência exata. Mas quando olha para aquilo, você fala assim, bom, isso não é tão exato. Não é, porque no 2 mais 2 dá 4, nem sempre nos relacionamentos 2 mais 2 vai dar 4. Vai dar diferente, mas tem sua lógica. E a lógica está no sentimento, está na nossa emoção, na nossa capacidade de sentir, de perceber esse universo à nossa volta, gente. Então, essa reflexão que o Serrano trouxe aqui é muito importante quando ele fala do papel da família, da integração da família, da corresponsabilidade da família. Quando ele está falando dessa escola híbrida, que a Ana Patrícia Helter também falou,
e que o Vicente Falcão comentou sobre essa questão das novas tecnologias. E o Serrano trouxe uma abordagem diferente, que é essa questão da família, né? Colocando aí em foco, em primeiro lugar, literalmente a família. Os pais tiveram que se reinventar, fazer as coisas e reinventar-se. Tiveram que sair do seu cômodo, do seu momento cômodo, aquele da criança estar dentro de casa 40 dias, 50 dias, 60 dias, 70 dias. E aí essa criança passou a perturbar o espaço, não é isso, Serrano? Então, de repente, essa criança passa agora a mostrar para sua mãe o quanto que a professora na escola gasta de tempo, não com uma, mas no mínimo com mais 20, com mais 19. Ou na escola pública até um pouquinho mais. Em algumas escolas até 15 ou 20. Agora imagine você que está com uma criança, com um filho dentro de casa, sem poder sair, isso por pequeno espaço de tempo, considerando-se o tempo que a professora passa ao longo dos anos com aquela criança em sala de aula. Talvez com isso venhamos a despertar-nos os pais, quem sabe uma melhor valorização do ensino, a valorização do professor. Certo? E o Serrano, inclusive, ele coloca uma outra coisa, gente, que é muito importante a gente perceber, que é essa questão do currículo. Ninguém sabe exatamente como vai ficar. Tem razão. O que eu vou fazer amanhã? Eu não sei. Não sei o que será do amanhã. Amanhã vai recomeçar. Amanhã é o futuro. E mais ainda, é um futuro até que promissor, porque é um futuro que eu conheço algumas coisas. Não é um futuro totalmente desconhecido. Um futuro totalmente desconhecido é se viesse, gente, uma catástrofe mundial, como ocorreu há milênios atrás, que afundou o Atlântico, se fosse há milênios de anos atrás, em que houve a disseminação dos dinossauros, e, consequentemente, parte da raça humana, se é que existia naquela época. Então, nós estaríamos aí diante de uma situação totalmente inédita. Acabou, pifou todos os meios de comunicação. Pifou todos os satélites do espaço. Serrano, preciso que você vire a sua tela. Meio de comunicação aqui, zero. Você volta para um estágio que seria mais ou menos equivalente um pouquinho depois da caverna. Então, também não chegaria a exagerar tanto. E aí você vai ter, pela sua frente, uma situação realmente inédita, nova. Mas mesmo assim não é, porque você tem uma experiência baseada no anterior. Talvez inédito mesmo, né? Se nós pegássemos aqui um espaçonave e fizesse o seguinte raciocínio. Então, todos nós, umas 20, 30 pessoas, casais, né? E iríamos para Júpiter, Saturno, Urano, Netuno, fosse para um desses planetas e reiniciar. Aí sim eu diria para você, mas ainda eu levo a experiência que eu tive aqui em Terra. Então, o currículo de 2021, mesmo revisando esse currículo agora de 2020, ele deverá ter muitas coisas diferenciadas. Serrano, você está escutando o Dirceu? Fazendo com que a gente retome aquilo que eu estava falando com o... Estou te ouvindo, Serrano. Estou concluindo só uma coisa para passar a bola para você, que foi o seguinte. Eu fiz uma retrospectiva das coisas que você falou e está dizendo uma coisa assim, você falou do novo, que tudo vai ser novo, mas mesmo assim, nós ainda teremos uma base, uma experiência, porque é um amanhã que eu conheço alguma coisa. Agora, se tivesse acontecido uma grande catástrofe, né, talvez eu não tivesse essa experiência do amanhã. Então, nós temos essa experiência do hoje. O amanhã não é tão complicado assim para nós. Você concorda com isso ou você acha que realmente vai ser bastante complicado para as pessoas se readaptarem? Dirceu, eu vou até discordar um pouquinho, só um pouquinho coisa de você. Não discorda um pouquinho, não, você pode discordar muito. Não,
o amanhã é tão extraordinariamente novo, tão extraordinariamente surpreendente, que realmente eu não sei como será isso. Eu não sei se nós temos alguma experiência. Nós estamos saindo de um período, de um ano, de uma vida, de uma experiência de vida que nos cobrou determinados comportamentos, que nos impôs determinados comportamentos. Você sabe, melhor do que eu, que nós criamos crenças, baseamos nossos hábitos nas crenças, e as crenças que temos fortalecem nossos hábitos alimentam nossas crenças, e cada vez que nós temos que mudar alguma coisa em nossas vidas, muitas vezes parece um desastre totalmente. Então, nós vamos ter que mudar muita coisa. Nosso modo de viver, a nossa forma de encarar os desafios, a nossa forma de entender o outro. Eu acredito mesmo que nós vamos ter muita coisa para aprender. Não acredito que vamos mudar de repente. As pessoas dizem assim, quando acabar essa pandemia, seremos os diferentes. Nunca mais seremos os mesmos. Não será assim, na minha percepção. Será um processo gradativo de transformação, um processo gradativo de mudança. Uma grande parte não vai entender essa mudança, não vai entender a urgência dessa mudança. E esse é o nosso papel como educadores, meu, seu, de todos que nos escutam, é de continuar persistindo na necessidade do ser humano, do homem se modificar. O homem que um de nós é o... Quando você falou da afetividade, até aproveitar para fazer um comentário para o professor Jucares, que é um amigo meu que está online com a gente, ele está dando os parabéns para você pela brilhante entrevista, e esse homem também se dedicou a grande parte da vida dele a desenvolver a afetividade, tanto é que a metodologia dele é a metodologia do amor. E o amor que nós vamos ter que ter para com o próximo. A hora que eu sair daqui, a hora que você sair daí, a hora que essa humanidade sair, se ela não se olhar, do seu ponto de vista da afetividade, que você colocou isso muito bem, e eu concordo com você quando você diz que o amanhã a gente sabe. A gente sabe, o amanhã é tão desconhecido como você falou, mas amanhã, mesmo assim, nós ainda temos uma base para reflexão para isso. Agora, Serrano, nós estamos aí quase no final do programa, eu queria pedir para você dar uma retrospectiva, assim, bastante, aquela coisa muito motivacional que se costuma usar, erguer a moral dos nossos professores, aqueles que nos assistirem posteriormente. Gostaria que você desse essa mensagem final, um impulso realmente para elevar a moral dos nossos educadores. O Dirceu, meu amigo querido, eu nem precisaria falar nada a respeito disso, porque os professores estão sido tão transformadores e, mais do que tudo, eita a essência do que tudo que nós falamos agora, eles se transformaram. Olha que coisa fantástica. Eles se transformaram e, se transformando, buscaram dentro deles o que de melhor eles podem dar para todos nós. Que fantástico é isso. Outro dia alguém me perguntava sobre como é que a gente faz as grandes mudanças. E eu disse assim, eu acho que a gente muda de verdade quando a gente olha para dentro de nós, quando nós conseguimos mergulhar internamente, profundamente, para encontrar o que tem de melhor na nossa essência. Quantos professores não se julgavam capazes de fazer as coisas maravilhosas que estão fazendo hoje? Quantos professores não tinham sequer vontade, ou coragem para se expor? Ministrei curso de oratória para muita gente. E ficava impressionado quando eu via professores que, diante do microfone e diante de 15, 20 pessoas, tremiam de vergonha e de constrangimento. O que os professores estão fazendo hoje? Estão dando um banho, estão dando uma lição, estão fazendo as famílias tirarem o chapéu para os professores, estão fazendo as famílias entenderem que sem os professores fica muito mais difícil conduzir o processo de transformação dos nossos filhos. Porque o que a ciência faz, o que a educação faz, o que o conhecimento faz, é nos transformar. Se não nos transforma, é porque nós não aprendemos. E os professores se transformaram em seres brilhantes, em seres maravilhosos, e que nós todos devemos reverenciar o tempo todo. Graças a Deus, o Brasil tem maravilhosos professores. É isso que eu posso dizer desse processo de transformação de todos nós. Que cada um de nós, com esse sofrimento alheio, com a dor que se aproxima de cada um de nós, seja capaz de se olhar, de olhar no espelho e perguntar que homem que eu sou, o que eu posso mudar dentro de mim, que espinhos eu posso tirar, o que eu tenho que incomoda o outro, o que eu tenho que não é de solidariedade com o outro, o que eu fiz que não pude estender minha mão para o outro.
Quando a gente conseguir mudar essas pequenas coisas e tão profundas, nós seremos seres altamente espiritualizados. Nossa, realmente você me emocionou agora, viu, cara? Porque realmente os nossos professores merecem tudo o que o meu amigo, querido professor Serrano Freire acabou de dizer. Eu endosso as suas palavras e digo realmente que eles se tiveram a capacidade de se reinventar, inclusive professores de escolas públicas, em cidades pequenas, fazendo coisas, se virando para dar um mínimo, para não deixar a criança desassistida. Realmente, parabéns pelas suas palavras, que realmente bate fundo no coração de cada um dos professores que nos assistirem, professores, pais, os seres humanos que precisaram ouvir essas suas palavras, meu querido amigo. E, bom, então, se despedindo do programa, agradecendo a sua participação aqui mais uma vez, e quiçá, em outra ocasião, nós voltaremos aqui também. Você tem mais alguma coisa que você gostaria de falar? Agradecer muito a você, a TV, pedir desculpa aos amigos pelas minhas interrupções aqui, aquela coisa que a gente está aprendendo ainda. A tecnologia a gente ainda está aprendendo. De vez em quando eu perdi um pouquinho do seu conhecimento, da sua sabedoria. Muito obrigado a você pelo convite, muito obrigado à TV. Espero ter uma outra oportunidade com você e com os nossos amigos. Obrigado a todos. Obrigado a você, Serrano. Realmente grande. Missão Educar está terminando a sua participação hoje com o professor Serrano Freire, um grande educador lá do Rio de Janeiro, falou com a gente das suas experiências, das suas expectativas, de como será a nova abordagem do currículo, a nova abordagem dos pais, como é que nós vamos nos comportar diante dessa nova realidade. Agradeço ao professor Serrano e dizer a todos uma boa noite, já que já passou das 18, já é noite, né? E até o próximo programa. Segunda-feira estarei entrevistando uma pessoa aqui do condado, né, de Luxemburgo. Nós estaremos falando sobre a questão da participação da Amanda. Ela vai falar com a gente sobre o processo de reeducação em um meio totalmente estranho, diferente, que é sair do Brasil e participar de outros países por aí afora. O brasileiro se enquadra em tudo. Um abraço a todos e até lá.